viu paz, salvação e amor do Eterno Criador sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, querido. Bom, eu quero meditar hoje, levar o povo a reflexão sobre alguns aspectos, até escriturais, né? Porque a presença do Criador em nossas vidas deve ser de forma contínua e ininterrupta. A palavra diz que é para reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, não é isso? Essa é a palavra. E o nosso Messias, o Yahushua, ele é sabedoria e justiça do Eterno. Não tem, né, definir ele, sabedoria e justiça. E ele trouxe ensinamentos, né, muitos ensinamentos, nos deu exemplos. A palavra em Al-Rohana, que é João 13,15, né, diz assim: assim como vos dei o exemplo, assim façais vós também. E ele teve muitos ensinamentos, um dos ensinamentos mais preciosos que tem, que todos os ensinamentos são preciosos, mas veja bem, a palavra do semeador é muito precioso. Vamos lá na palavra primeiro na palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente conhece o nosso Salvador e a gente sabe que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele tem conhecimento de todas as coisas. Veja bem, ele manda multiplicar os pães, né? Ele, como onisciente, os pães e os peixes, ele, como onisciente, podia multiplicar na conta certa, na medida exata, com que satisfazesse todo aquele povo ali, sem sobrar nada. No entanto, ele faz além daquilo que era necessário, né, para aquela ocasião. Por quê? Porque ele traz em todas as coisas, em tudo, ele nos traz ensinamentos. E a gente precisa perceber, estar atento aos ensinamentos dele para conduzir as nossas vidas, né, de acordo com os ensinamentos dele. Então, por que ele faz? Primeiro, que ele faz em abundância todas as coisas, ele nos dá as coisas em abundância. Então, ele faz até com sobra. Aí ele pede os discípulos dele lá para que recolher, para que não sobre nada, para que não desperdice nada. Recolhe o resto aí para que não se perca nada, não é isso? O que ele quer dizer para você? Que ele não aprova desperdício, né? Então são coisas, por exemplo, a palavra dele é ensinamento. A gente tem que buscar os ensinamentos para a nossa vida na palavra dele. A palavra dele diz assim que, na palavra do semeador, que tem amar a semente, amar a palavra e a boa palavra. O trigo é a boa palavra, o joio é a má palavra. Então em todo contexto existe a má palavra. A má palavra está por aí. O que engana? Engana é o que? Uma mistura de verdade com mentira. Muitas vezes trazem muitas verdades, mas colocam mentiras junto com essa verdade, o que nos traz engano. Verdade absoluta e arruxa as coisas dele, e a gente precisa aprender a separar esse joio do trigo, o que é a palavra boa e a palavra má, reconhecer essas coisas, né? Estar atento a essas coisas, que em tudo tem palavra boa e em tudo tem palavra má. E a gente, para nossas vidas, ele pede para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Não é isso que é a palavra dele? Então muitas vezes as pessoas vêm para a gente com algumas coisas. Como a gente está formado, está com ensinamento, o que a palavra dele diz também? A palavra dele diz assim, que aquele que busca encontra, aquele que procura acha. E muitas vezes a gente formou conceitos dentro de nós, entendimentos dentro de nós, que está pronto, que a gente tem como verdade. Como verdade, aquilo é verdade. E quando alguém vem falar alguma coisa, a gente, baseado na verdade, que a gente entende como verdade em nós, a gente descarta aquilo que a pessoa está falando. Muitas vezes ela vem falando algumas coisas aí porque ela colocou alguma coisa absurda dentro daquele contexto de conversa ou daqueles ensinamentos. A gente descarta todo o ensinamento da pessoa, tudo aquilo que ela quer transmitir para a gente, e não atenta para uma grande realidade, que é para examinar tudo e reter o que é bom, não descartar tudo. Porque o que acontece na palavra do joio e do trigo? Ele pede até para esperar o tempo certo para a colheita. Por quê? Porque se você arrancar o joio, vai também arrancar o trigo, né? Por que isso?
Porque até na natureza, na agricultura, a gente precisa conhecer as coisas para entender o que ele estava falando. Ele fala ali porque o joio, as raízes dele, ao crescer, elas espalham, elas não descem reta. Ao contrário do trigo, o trigo, a raiz desce reta. E a do joio, ela cresce para os lados e entrelaça com as raízes do trigo. Então, quando você puxar o joio, você vai naturalmente puxar o trigo junto. E também, ele pede para o tempo certo, é porque no início, a planta ainda jovem, elas são iguais. No entanto, quando crescem, aí vê a diferença. Quando elas estão maturadas, já estão crescidas a ponto de colher, você vê a diferença. Porque uma é de uma cor parda e outra é de uma cor mais dourada. O joio, ele cresce reto. O trigo, ele se dobra. Então tem essas diferenças e nem tudo ele tá nos ensinando essas coisas, né? Então quando uma pessoa vem para mim com uma palavra, ou com algum conhecimento novo, algum entendimento novo, eu preciso de ver o que ele está falando, analisar o que ele está falando, ver se tem base escritural, ver se o Espírito, porque a palavra diz que se sois guiado pelo Espírito, verdadeiramente sois filhos do Criador. A palavra diz isso, né? Que ele nos daria esse Espírito, que nos ensinaria sobre todas as coisas, sobre as coisas dele. E diz que aqueles que são guiados pelo Espírito verdadeiramente são os filhos. A palavra em Al-Rohana, que é João, diz assim, que o Espírito que está em vós te discerne sobre todas as coisas, não precisando que ninguém vos ensine sobre nada, né? Então o que nós precisamos estar atento? Atento a todas as coisas e buscar a verdade absoluta do Criador, aqui e acolá, naquilo que um diz, naquilo que o outro, porque ele está em tudo. Ele está em tudo, ele é onisciente, onipresente. Ele não está ali ou aqui, ele está em todo local, né? Ele está em todo, se manifesta de várias formas. E quando a gente descarta um ensinamento, porque uma coisa é absurda nele, podemos estar descartando verdades que estão vindo para nossas vidas. Às vezes a pessoa coloca lá 95% de verdade e 5% de mentira. Aí eu atento àquela mentira dele que é descabível e falo assim, não, isso aí não serve. Aí eu estou descartando 5% de mentira mais 95% de verdade. Por quê? Porque eu não tenho sabedoria para lidar com essas coisas e para entender o que ele diz, que é para examinar tudo e reter o que é bom. Da mesma forma, pode ter 10% de verdade e 90% de mentira, mas dentro ali tem 10% de verdade. Então esses 10% de verdade eu tenho que aprender a reconhecê-lo e trazer para a minha vida esses 10 e descartar os 90. E assim vai. Em todos os ensinamentos, em todas as conversas, a gente tem coisas a absorver, né? A gente tem que aprender com tudo, né? A palavra é muito clara com relação a isso, e eu vejo que as pessoas, elas descartam tudo porque pela pessoa, porque a verdade não está baseada em quem diz ou quem não diz, né? Mas a verdade está baseada em fatos, e fatos é o nosso Messias, as coisas dele. E se você tem um Espírito, você vai saber discernir, separar as coisas, vai reter o que é bom e descartar, né? Descartar. Quem não tem sabedoria descarta tudo, descarta mentira e verdade, né? E muitas vezes até, ou então recebe tudo, recebe mentira e verdade. Mas quem é guiado pelo Espírito, não, ele é ponderado com relação a essas coisas e vai seguir um caminho dentro daquilo que está estabelecido pelo Criador e reconhece o Criador na vida dele, né? E vai sempre estar andando de acordo com aquilo que precisa ser no caminho, né? Que é muita prudência com relação a tudo, porque nós foi plantado para tudo quanto é lado muito joio. O engano está em todas as partes, está em todas as partes. O engano foi estabelecido nesse mundo, nessa terra, né? Que é verdade com mentira, engano. Lembre-se sempre disso, engano é verdade com mentira. Mentira é mentira absoluta, se vir com mentira absoluta, você vai saber logo. Então, a mentira não vem totalmente mentira, até que acontece que venha, né? E as pessoas aceitam, porque é livre-arbítrio, eu ando como eu quero, a decisão é minha. Então as pessoas absorvem mentira, mas em grande parte é tudo engano, é muito engano para tudo. Reter a verdade dessas coisas tudo é uma busca incessante pela verdade,
é cavar todo dia, é estar atento a tudo, não desconsiderar nada, sempre colocar diante do Pai todas as coisas para ver o que ele ministra no coração, como ele fala através daquilo. Porque a partir do momento que eu já entendo que é verdade, eu não procuro, né? Eu não busco, porque eu acho que não preciso que eu já tenha a verdade comigo. Então eu não vou dar atento ao que o outro falou, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo. Isso é sabedoria, né? Isso é prudência. Então o que acontece? A palavra lá em Salmos 23, 7, ela diz assim: como imagina a sua alma, assim é. A palavra diz assim: como você imagina sobre você, assim é. Então aí eu quero te fazer uma pergunta. O que você pensa de você mesmo? Qual que é os seus pensamentos sobre você mesmo? Quando eu estou fazendo essa pergunta, eu quero levar você a uma reflexão. Promover em você uma reflexão a respeito do que você pensa e coleciona a seu respeito mesmo. A que pensamentos você coleciona a seu respeito. Porque eu sei que aquilo que você pensa sobre você influencia diretamente na sua vida, nas suas vontades, nos seus sonhos, nas suas perspectivas, nas suas expectativas, nas suas ações e principalmente nas suas reações. Lembre bem dessa palavra, reação. Porque tudo que você pensa a seu respeito está ligado diretamente às suas ações e reações. Eu poderia falar para você para simplesmente agir como Nehushtai agia. Isso é um desafio, né? Isso é um desafio, mas reagir como o Messias é realmente um desafio, né? Normalmente a gente consegue planejar como agirmos nas coisas, mas nunca a gente não planeja como reagir, né? Agimos às vezes como a gente é, como a gente gostaria de ser, mas reagimos como nós somos. Essa é a grande verdade. Então eu quero hoje clamar ao Pai, né? Para que faça que os meus pensamentos sejam mais altos, como os pensamentos dele é mais altos, né? Porque para que as minhas ações sejam como as ações dele, então eu tenho que pedir a ele que meus pensamentos sejam mais altos, como os dele são mais altos, para que as minhas reações sejam como as reações dele. Quando o Pai te olha, querido, ele não te vê como a vida te tornou, como a vida te formou, mas quando ele te olha, ele sabe exatamente quem você é. Porque ele te formou, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E eu posso te dizer, antes de formar tudo, ele já te conhece. Isso é com certeza, né? Nada que esse mundo pode te fazer pode alterar a sua identidade celestial. Nada. E Yahushua sabia disso, Yahushua o Messias. Porque quando ele pede lá quando ele pede para andar uma milha, ele dizia assim: eu posso andar mais uma milha, porque eu sou Rav, eu sou amor, e nada pode mudar isso. Quando ele pede para orar pelos que perseguem, ele dizia: eu sou amor, eu posso orar pelos que me perseguem, e nada pode mudar isso. Eu posso abençoar os que me amaldiçoam. Ele pensava assim. Seus pensamentos são os pensamentos de Yahushua. Porque eu posso orar pelos que me amaldiçoam, porque eu sou amor. E nada pode mudar isso. Seria muito bom, amado, que todas as vezes que você fosse falar alguma coisa, você levasse seu pensamento ao alto e perguntasse: você faria assim? É assim que meu mestre faria? Quando você fosse falar alguma coisa, você levava seu pensamento e perguntasse: é isso que meu mestre falaria? Quando você fosse agir, fazer alguma coisa, você leva seu pensamento ao alto e diz assim: é isso que meu mestre, é assim que meu mestre agiria? É dessa forma que ele agiria? Porque ele pode, se você entender que você é amor, que você é filho de Yahweh.
que você é filho do Criador do Universo e amor, e você pode, por amor, andar segundo os mandamentos dele. Deixar ele fluir na sua vida. Hoje eu quero abençoar a sua vida, querido. Sua família. Eu quero abençoar aquilo que você pensa de você mesmo. Eu quero pedir ao Eterno que te ajude, assim como me ajuda. Como eu peço ajuda todo dia e preciso dessa ajuda constantemente. Eu tenho que ter Ele continuamente, ininterrupto na minha vida, para que eu não possa desviar. Eu preciso dele e nós precisamos reconhecer isso, que é só Ele que pode agir, porque tudo que temos de bom vem dele. Então eu tenho que levar meu pensamento a Ele, para que as nossas reações sejam como as dele. E nós precisamos realmente estar focado, estar sintonizado com o Criador do Universo, para que a gente possa ser luz, ser sal, ser aroma agradável, ser o bom perfume do Mehushai, do Messias, aqui nessa terra. Eu quero ler umas palavras para vocês que estão nas Escrituras. A palavra diz o seguinte, eu vou ler aqui, e vocês vão meditar nessas palavras. Nós vamos meditar, né? Porque tudo que eu falo, converso, primeiro é para minha vida. Eu só quero compartilhar com vocês aquilo que está passando comigo, que está vindo no meu coração. Porque os caminhos do homem estão perante aos olhos de Yahu, e ele considera todas as suas veredas. O homem perverso mostra a dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Yahu, o Criador, e folgam de alegria. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude e alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua presença, Yahu, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade, e me pões a tua presença para sempre. E me pões a tua presença para sempre. Não às vezes, para sempre. Assim os justos renderão louvores ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilos, que anda, ó Yahu, na luz da tua presença. Tremendas essas palavras, né, meus amados? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos é a diferença entre praticarmos um ato de fé ou vivermos uma vida de fé. A fé não é algo que se deva manifestar de vez em quando, como a erupção de um vulcão. A gente precisa estar sempre atento, né? Que a mão de Yahu traça o seu curso conforme sua plena sabedoria, justiça e amor. Andar na presença de Yahu, reconhecê-lo em todos os seus caminhos, é a diferença entre entrar na presença de Yahu e viver na presença de Yahu. Muitos usam essa expressão, entrar na presença de Yahu. Entrar na presença de Yahu como resquícios dos tempos onde entrar num templo significava entrar na presença de Yahu. O que ocorre não é uma entrada na presença de Yahu, mas uma simples constatação escritural de que sempre estamos em sua presença. Cabe a nós percebê-la pela fé, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Yahu está em todo lugar. Você nunca sai da presença dele. Não tem esse negócio de entrar na presença dele. A gente precisa, de fato, vivermos, né? Ter uma vida de fé e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Não existe esse negócio de acaso, né? Quem anda fala das coisas de acaso, eles não consideram Yahu em todos os seus caminhos. Acaso é dizer que Yahu
não tem domínio sobre todas as coisas. Acaso é dizer que o Criador não tem domínio sobre todas as coisas, que tem coisas que ele não tem controle, seja lá qual for. Até coisas mundanas, como a Mega Sena. Eu vou jogar 6 números e por acaso pode sair isso. Não. Isso passa pela aprovação dele, todas as coisas. É a coisa mundana? Posso falar assim comigo? Não, isso é mundano, isso tem nada a ver. Não tem. Porque se você não acredita que ele tem controle absoluto sobre tudo e está no governo sobre tudo, e que não cai nem uma folha de uma árvore sem que ele permita, você não reconhece ele em todos os seus caminhos. E a palavra diz que é para reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. O nosso Criador, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele vê as intenções mais íntimas do nosso coração. E ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, e ele nos quer muito mais bem para nós do que nós mesmos queremos para nós mesmos. Então é hora de estarmos meditando como a gente está agindo. Os conceitos são de onde que vêm? Eu tenho sabedoria para lidar com essa parafernália de mentiras que foram plantadas, parafernália de nome que foram plantados, de doutrinas, de religiões que foram plantadas. Eu tenho sabedoria para discernir o que é do meu pai e o que não é. Eu conheço o verdadeiro, porque quando você conhece o verdadeiro, você não precisa nem preocupar em conhecer o falso, porque quem conhece o verdadeiro distingue o falso rapidamente. Mas isso é através do Espírito, adoração ao Espírito em verdade, ser guiado por Ele, deixar ser guiado por Ele. Essa é a palavra, não tem outra forma de caminharmos. Se o Mehushai habitar todo o vosso ser, é a garantia de vida eterna, é o que a palavra diz. Então, Ele tem que ser manifestado em sua vida, com todas as suas características. Quando fala lá em Gálatas, domínio próprio, fala assim, o fruto do Espírito é longanimidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. O fruto, tudo é um só. Não tem nada separado, é um conjunto. A palavra em Al-Rohana diz assim, Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que, ou a fim de que, ou de tal forma que, haja neles o amor com que me amaste. Amor é Ohav. Amor é uma palavra que o mundo colocou. A palavra original é Ohav. Ohav, o amor do eterno Criador. Então eu lhes fiz conhecer o teu nome. Para quê? Para que condição haja neles o amor e eu esteja neles? Aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que me amam são os que ouvem a minha palavra. Então eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Essa é a palavra do Criador do Universo. Essa é a palavra dele, por mais que esteja corrompida aí nessas Bíblias, nesses textos aí, o que é dele dá para separar. O que é dele dá para separar, não tem como. Porque o que é dele, o Espírito ministra no seu coração, te conduz a essa verdade. O Espírito do Criador te conduz à verdade. Agora eu vou te falar para você uma coisa que é muito, muito séria. Quem acredita em Jesus, acredita que está na verdade. Existe só os aprovados e os desaprovados. É dessa forma que nós vamos ver as coisas, aprovados e desaprovados. Os desaprovados acham que são aprovados. Todas as religiões, essa parafernália de religiões que existe pelo mundo, todo mundo que segue tal doutrina, eles acham que são aprovados. Mas eles acham que não precisa submeter a palavra do Criador, né? Porque eles andam conforme ensinamentos de homens, doutrinas de homens. Anda segundo a doutrina do Criador, as palavras dele, os ensinamentos dele. O amor que vence o mundo, o amor com que você ama o inimigo, o amor, volto colocando amor aqui, não é essa a palavra certa, né? E o que vence o inimigo, o amor que tudo supera, tudo suporta, que não busca seus próprios interesses, que não regozija com a mentira, mas se regozija com a verdade. Esse amor, esse conceito de amor não é o conceito que o mundo colocou para você. Porque esse amor só tem quem conhece o Pai. Porque você precisa de conhecer o nome do Pai
para que haja em você o amor dele. E é esse amor que deve ser manifestado, não esse amor de conveniência. O amor com que o Pai nos amou, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Que pagou preços para justos e injustos, para maus e bons. A questão é quem aceita isso, quem o reconhece. Essa é a palavra para hoje, querido. Essa é a meditação que eu quero levar vocês a entender. Primeiro para a minha vida, porque eu sou muito falho também, sabe? Eu tenho buscado isso, não que eu tenha alcançado, mas eu corro com perseverança para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, Yahushua Mehushua. E preciso dele todo dia na minha vida, preciso reconhecer ele em qualquer circunstância, seja boas ou seja más, sejam complicadas aos meus olhos ou não sejam, porque em tudo ele está presente, em tudo ele quer falar conosco. E se o que está acontecendo, se ele permitiu, é porque ele quer abrir a nossa mente para entender as coisas dele. E ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as coisas vis desse mundo. Essa é a palavra dele. Meditem nessa palavra, Sholem, amados. Sholem, paz e salvação do Eterno, horrável amor do Eterno Criador, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Renovação de mente, meus amados. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Seja nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram, e eis que se fez tudo novo. Adoração em espírito e em verdade. Palavra do Eterno. A palavra na Bíblia diz que sem santidade, essa palavra santidade não existe. Santo já vem de origens más. Sem ser justo, ninguém virá a Yahu. Essa é a palavra. Sem ser justo, sem praticar a justiça, ninguém verá a Yahu, o nosso Criador eterno. Louvado seja o teu nome, Yahu. Aminão.